Então vamos lá, começar o segundo bimestre. A gente vai ver os 3 tópicos aqui, a função spline interpolante, começar por ela mesmo. Depois vem o ajuste de curvas, métodos mínimos quadrados. Aí a gente vai ver o mínimos quadrados discretos e mínimos quadrados contínuos. E por fim a integração numérica, que a gente vai ver a regra dos trapézios e a regra dos simples. Nos 2 casos a gente vai ver a parte, vamos dizer assim, simples, né? Ou uma única aplicação, e a parte composta ou várias aplicações. Então, em tese aqui, a spline 2 tópicos, spline linear e spline cúbica, os de curvas pelo mínimos quadrados, 2 tópicos também, o mínimos quadrados discreto e mínimos quadrados contínuos, e aqui, integração numérica, regra dos trapézios, regra de símbolos, também 2 tópicos. Então, 6 últimos tópicos aí, porque a gente puxou o início de interpolação, que era o polinômio de Newton e Lagrange, para P1, né, porque a P2 só tem, se eu não me engano, 4 aulas, e a revisão e a prova. Então, é bem menor o tempo, né, que vai ter para desenvolver a P2. E a P1 a gente tinha o período comum, normal, que a gente sempre tem de, se eu não me engano, 7 aulas e a prova, alguma coisa assim. Então, tinha muito mais aulas do que a P2, devido a feriados e tudo mais. Então, começando já nas funções spline. Então, o que significa as funções splines? Então, aqui a gente vai sair um pouco daquela ideia que a gente estava tendo da interpolação com o polinômio de Lagrange e Newton. No polinômio de Lagrange e Newton, a gente usa um único polinômio que passa por todos os pontos, certo? Aqui nas funções splines é um pouquinho diferente. Aqui a gente sempre vai fazer um polinômio para cada 2 pontos. Então, se a gente tem lá 5 pontos, a gente vai fazer, em vez de fazer um único polinômio de 4º grau, né, seria 5 pontos, lembrando, em Newton e Lagrange, o grau é o número de pontos menos 1. Então, em vez de fazer um único polinômio de 4º grau, passando pelos 5 pontos, a gente vai fazer 4 splines, né, cada uma ligando 2 pontos. Então, o x0 ao x1 vai ser uma spline, x1 ao x2 vai ser uma segunda spline, x2 a x3 uma terceira spline, x3 a x4 uma quarta spline. Isso, e acaba aí, né? Já que são 5 pontos, começa no x0 e acaba no x4. Então a gente vai fazer 4 splines. Cada uma delas interligando 2 pontos. Lógico, a gente tem que fazer sempre 2 pontos consecutivos para não ter nenhum furo no gráfico. Além disso, né, ela tem algumas características aqui, algumas condições. Então, aqui é um mais, tá, pessoal? Aqui o shift aqui não funcionou direito, mas é um mais, xi até xi mais 1. Então, em cada subintervalo contém uma spline de grau n. Porque aqui, na verdade, a gente escolhe o grau da spline. Então, a gente pode ter spline linear, spline quadrática, cúbica, e por aí vai. A gente só vai trabalhar, como eu já falei, com 2, linear e cúbica. A linear, para dar a primeira ideia de como é o desenvolvimento da spline, e é importante mesmo, é a spline cúbica, que é a mais utilizada para fazer interpolação. Tem aproximações muito melhores que a spline linear. Certo? Então, cada subintervalo, a gente tem um intervalo de A até B, certo? Para cada subintervalo de xi até xi mais 1, a gente tem uma spline denominada de SI. Ok? Ou SI mais 1, tanto faz aqui. Que seria melhor que fosse xi menos 1 até xi, aí a gente tem uma spline denominada SI. Então, a gente vai ter a S1, a S2, a S3, a S4, até o número de splines necessários. Aí aqui tem uma diferença. Ó. Vejam, aqui é um SI, só que é um S minúsculo. Porque isso aqui, a minúscula, refere-se a cada spline dos subintervalos. A S maiúsculo, ou SP, é a spline total, quando a gente une todas as splinezinhas. Então, a gente tem uma spline para cada intervalo. Quando a gente montar o conjunto, né, de todas as splines, a gente tem a S maiúsculo, que daí é só questão de falar a spline de grau P, certo? Grau é spline linear ou spline cúbica. Ela sempre é contínua e tem derivada contínua, até uma ordem n-1. Então, a gente tem que conseguir derivar e ter derivadas contínuas até a ordem n-1. E aqui uma condição também, a terceira e última condição, a spline aqui, a equação, né? Num xi igual ao próprio f de xi,
certo? Exatamente nos pontos destacados. Então, a gente vai lá ter um x0. Então, a SI do x0 vai ser o F de x0. No x2, x3, assim vai sucessivamente, sempre igual. Ou seja, igual também a próprio y. Isso aqui são algumas condições que devem ser estabelecidas, devem ser seguidas, né, mas mais a parte teórica. Depois a gente vai ver os cálculos, fica bem tranquilo. E como a gente calcula, desenvolve as splines. Aqui, como é uma spline linear interpolante, S1, por isso é um S1, spline linear, primeiro grau. São polinômios de primeiro grau. Então, vai pegar lá, entre o x0 e o x1, a gente vai passar uma retinha lá. Entre o x1 e o x2, uma outra retinha. Entre x2 e x3, uma terceira retinha. E assim, sucessivamente. Então, spline linear são só retas. Spline cúbica são funções do terceiro grau, polinômios do terceiro grau. A gente vai ver depois. E como é a equação da spline linear? Ó, ela interpola 2 a 2 pontos, certo? Por meio de retas. Então, para interligar o ponto xi menos 1 até o xi, certo? Ou seja, a gente vai utilizar essas duas coordenadas, está aqui a nossa equação. Vai ser a SI, porque é SI? A gente vai ter a S1, S2, S3, S4, tudo vai depender do índice do ponto final. Então, a spline que sai do x0 e vai para o x1 é a S1. A spline que sai do x1 vai para o x2 é S2. A spline que sai do x2 para o x3 é S3 e assim sucessivamente. Então, a SI é igual a f de xi menos 1, ou o próprio y de i menos 1, que multiplica xi menos x, dividido por xi menos 1, mais a f de xi, que é do ponto final, multiplica. Aí tem uma troca aqui em cima no numerador, vejam que tem uma troca, tem que tomar cuidado. Primeira é xi menos x, e a segunda é x menos xi menos 1. E o denominador é igual nos dois, dividido por xi menos 1. Aqui, então, todos esses valores devem ser conhecidos, né? Tanto o xi quanto o f, né? Senão não tem como desenvolver. E no final, isso a gente vai fazer para todos os subintervalos. Ao final, a gente tem que montar a spline. Então, veja que é essezinho minúsculo, aqui é esse maiúsculo. Então, a spline de primeiro grau, ou linear, é a união de todas as splines, a S1 com a S2, com a S3 e por aí vai até a SN. Lembrando que tem que destacar, ó, eu vou usar a S1 quando x está entre x0 e x1. Eu vou usar a S2 quando x estiver entre x1 e x2. Certo? Eu não posso, por exemplo, o meu x está lá no intervalo x1 e x2, utilizar a S1. Não, tem que utilizar a S2. Certo? É condicionado. Então, uso a S3 quando x está entre x2 e x3, e assim até o final. Então, essa spline é bem tranquila, é bem mais simples de se resolver, em comparação, por exemplo, com o polinômio de Newton e Lagrange, muito mais simples, só que, né, como eu falei, são várias splines. Em vez de fazer para 5 pontos, em vez de fazer um polinômio de quarto grau, vai fazer 4 polinômios de primeiro grau nesse caso. Então, vamos começar por esse exemplo aí, 4 pontos. A gente vai ter 3 polinômios de primeiro grau. Então, aqui determina a função spline, que interpola a função f de x, tabelada a seguir. Então, a gente não conhece a função, certo? Então, a gente só tem os pontos tabelados. Então, a gente não tem nem como desenhar a função para calcular erro, né? Então, aqui estão os pontos no plano cartesiano. Está aqui o 1, 2, 2, depois vem no 5, 3 e no 7, 2,5. Beleza? Tem os pontos. Aí aqui no Excel mesmo, a gente pede para traçar uma curva, ele traçou essa curva aqui. É a curva real? Não sei. A gente não tem a função, não dá para falar nem que é, nem que não é. Ok? Então, aqui, em tese, a gente pode considerar isso como sendo a curva real, né, da função, o gráfico real da função. O que a spline vai fazer? Ela vai pegar e aproximar. Vai aproximar pela S1, S2, S3. Como eu falei, essa em laranja não é a curva real. Isso aqui foi só uma curva que eu pedi para o Excel traçar. Não quer dizer que esteja correto. Mas a gente pode ver, né, que mesmo supondo que seja a curva real, a gente vê que a gente tem erros sendo cometidos, né? Tem diferenças entre laranja e o
e as splines que estão em preto, certo? Então, como eu falei, é uma aproximação, ainda é uma aproximação, a gente está ainda na parte de aproximação, por interpolação polinomial. Então, vai ter erro cometido, ok? Então, aqui a gente já pode ver, né, que a gente vai ter realmente, ó, 4 pontos, 13 splines, mas a S1 que sai do X0 vai ter o X1, a S2 que sai do X1 vai ter o X2, a S3 que sai do X2 vai ter o X3. Beleza? Se a gente tivesse 4 pontos, teria mais uma spline, que seria do X3 até o X4, e assim sucessivamente. Precisa ficar desenhando? Não necessariamente. O importante é a gente conseguir chegar nas equações. Desenhar, a gente joga no GeoGebra, ele desenha perfeitamente, não tem problema nenhum. Importante a gente conseguir desenvolver as equações. Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei, a gente vai calcular as três Szinhas e juntar as três no final para montar a S total. Então, a primeira coisa é desenvolver cada uma das três splines. Então, aqui está a regra de normal, né, a equação. Então, a gente vai começar pela S1. A S1, só substituindo. I vale 1. Então, substitui 1 no lugar de todos os I's aqui da equação. Então, vai ser o F de X0, que multiplica X1 menos X0, olhando aqui em cima, né? Dividido por X1 menos X0 de novo aqui. Opa, X1 menos X em cima, desculpe. Dividido por X1 menos X0 aqui, olhando aqui embaixo. Mais a F de X1, que multiplica X menos X0, dividido por X1 menos X0. Ok? Então, lembrando que o denominador é igual, é comum as duas frações, que troca o numerador. Voltando na tabela, tem que o F de X0 é o Y0. Ficou faltando, devia ter colocado essa tabela mais uma vez. Y0, 1. Y1 é 2. Então fica, ó, F de X0, 1, multiplica. X1 é 2 menos X dividido por 2 menos 1. Mais o F de X1 é 2. Multiplica X menos 1, já que o X0 vale 1, dividido por X1, que é 2, menos 1, que é X0. E aqui, como 2 menos 1 é 1, 2 menos 1 é 1, o denominador 1. Não precisa colocar dividido por 1, né? Fica aqui. Só e multiplicar o primeiro multiplicando por 1, só repetir o numerador. Então fica 2 menos x. O segundo só multiplicar por 2 aqui, o numerador 2x menos 2. Mais 2 com menos 2 corta. Menos x com mais 2x dá um único x. Então, se o x estiver entre 1 e 2, a gente usa essa spline aqui, a spline x, ou S1 igual a x. Se o x for entre 1 e 2. Então, supõe lá, calcule uma aproximação para x igual a 0,75. Opa, desculpe, 1,75. 1,75 está dentro desse intervalo, então a gente usa essa spline aqui. Próximo, S2. Agora a gente vai colocar 2 no lugar do i. Então, colocando 2 no lugar do i, vai ficar 2 menos 1, 1. Xi vai ser o próprio x2 menos x, dividido por x2 menos x1, mais f de x2, que multiplica x menos x1, já que é i menos 1 aqui, dividido por x2 menos x1. Novamente, só substituir os valores. Aqui, f de x1 é igual a 2, o x2 é igual a 5 menos x, dividido por 5 menos 2, mais 3, que multiplica x menos 2, dividido por 5 menos 2. Então, f de x2 é igual a 3, certo? E o x2 é 5. Fazendo aqui, vai dar, né, 5 menos 3, 2, desculpa, falei a resposta. 5 menos 2, 3, 5 menos 2, 3, então não dá para, tem que colocar o denominador. Aqui só multiplicando em cima, então vai ficar multiplicando aqui em cima, vai ficar 10 menos 2x sobre 3. Mas como é todo mundo sobre 3, eu vou colocar todo mundo numa fração. Então, 10 menos 2x com mais 3 menos 6x. Então, mais 10 menos, desculpe, menos 6, mais 10 menos 6 mais 4. Menos 2x com mais 3x mais x. Então, 4 mais x sobre 3. Só fazendo aí, resolvendo a soma de frações. Então, se o x estiver entre 2 e 5, 2,5, 3, 3,5, por aí vai, a gente usa a S2, ou seja, usa essa equação. 4 mais x dividido por 3. Beleza? E, por fim, a S3, então vai colocar 3 no lugar do i, vai ficar f de x2, multiplica x3 menos x, dividido por x3 menos x2,
mais f de x3, que multiplica x menos x2, dividido por x3 menos x2. Está aqui. Substituindo 3 no lugar do i. O f de x2 é 3, né? Está aqui. O x3 é 7 menos x, dividido por 7 menos 5, x3 menos x2. Mais f de x3 é 2,5 da tabela. Multiplica x menos 5, dividido por 7 menos 5. Daí daqui sobe, né? De novo, mesmo no denominador, aqui vai ficar 7 menos 5, 2, 7 menos 5, 2. Estão aqui os dois denominadores. E aqui fica, fazendo a multiplicação, 3 vezes 21, menos o 5 vezes 2,5 deu... dá 12,5, né? Então, 21 menos 12,5 deu 8,5. Aqui, menos 3x, né? Esse mais 3 com esse menos x, menos 3x, com mais 2,5x dá menos 0,5x, dividido por 2. Daria até para colocar, né? Dividir aqui os dois, ia dar 4,25 menos 0,25x, mas pode ser deixado na fração mesmo. Quando que eu uso essa última? Quando x estiver entre 5 e 7. Então, lá no começo já estavam traçados os gráficos, né? Aqui agora a gente tem as equações. Aí só falta montar a equação final, né? O que é a equação final? Só colocar todo mundo numa única spline, não só colocar aqui vamos dizer assim, colocar as 3 splines, né? Em conjunto para mostrar que é a união delas. Então, vai ficar como? A S1, se x estiver entre x0 e x1, S2 se x estiver entre x1 e x2, e S3 se x estiver entre x2 e x3. Só repetindo. Então, S1 é x, S2 é 4 mais x sobre 3, e a S3 é 8,5 menos 0,5x, dividido por 2. E aqui, né, quando que a gente usa cada uma delas. Bem tranquilo, né, não tem muita dificuldade, como eu falei, são splines lineares, então elas são mais fáceis, a aplicação bem mais rápida, não é tão problemática. A próxima que a gente vai ver, spline cúbica, aí sim, spline cúbica dá mais conta, é mais complexo, a gente precisa um pouquinho mais de atenção na hora de passar a spline cúbica. Então aí tem, deixa eu ver, tem dois exemplos, dois exemplos, né? Então, determine aqui para esse conjunto de dados, que a gente já trabalhou lá nos polinômios de Newton e Lagrange, e tem também o 3 aqui. Ok? Também todos são exemplos que a gente já trabalhou em Newton e Lagrange. Então, primeiro, era tabulado, né? Dá para até utilizar praticamente, lógico, as equações e não os mesmos valores, né? Do exemplo anterior. Então, aqui está a nossa tabelinha. Aqui está a nossa equação geral da spline linear. Então, vou começar a desenvolver as splines. Então, a S1 aqui, lembrando que vai ter a S1 saindo do x0 para o x1, a S2 saindo do x1 para o x2, e a S3 saindo do x2 para o x3. Então, aqui é a S1, a equação a gente já tem, né? Então, basicamente, a gente já conhece. 1 que multiplica 0 menos x, dividido por 0 menos 1. Lembrando, né? Porque é x1 menos x0. E o x0 é menos 1, então tem que fazer o jogo de sinal. Ok? Mais 3, né? Que é aqui o f de x1. Multiplica x menos 1, dividido por 0 menos 1. Então vai ficar aqui no denominador 0 menos com menos mais 1. Então 0 mais 1, 1. Então não precisa nem colocar o denominador. Direto sobre 1. Só fazer a multiplicação. Então 1 vezes 0, 0. Não entra aqui na conta. 1 vezes menos x. Mais 3 vezes x. Mais 3 vezes menos com menos mais 1. Então mais 3. Menos x mais 3x, 2x mais 3. Então, a gente usa essa spline quando? Quando x estiver entre menos 1 e 0. A segunda spline. Mesma equação que a gente já viu anteriormente. Aí, f de x1, x1 é 2 menos x, dividido por x2 menos x1. Certo? Então, 3 multiplica, de novo, aqui o denominador é 1, porque é 1 menos 0, 1 menos 0. Então, não precisa colocar dividido por 1. 3... Opa, tem um erro aqui. Que é um 3, né? Só que tem que arrumar um 3, tá, pessoal? Então, é 3 vezes um 3, menos 3x, mais x, menos 0. Então, só mais x. Então, é 3 menos 3x dá 3 menos 2x. Deixa eu já arrumar agora, para não ficar confusão.
Então, a S2, a gente já tem a equação aqui, já com os valores. Aqui a gente tem, então, 3 que multiplica 1 menos x, 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes menos x menos 3x, mais 1 vezes x, x, mais 1 vezes 0, não aparece. Então, 3 mais 3 com menos 3x mais x dá menos 2x. Então, a gente usa esse 3 menos 2x com x entre 0 e 1. Que primeiro era x de menos 1 a 0, segunda x de 0 a 1. Aí, por último, é S3. Tá a equação aqui, então vai ficar 1 que multiplica 2, tá aqui, menos x, mais x, menos 1. Então, 2 menos x com mais x, corta esse x, mais 2 com menos 1, 1. Então, é uma constante. Aí, a última. Para o intervalo de 1 a 2, isso aqui, ó, entre x2 e x3, a gente usa a função 1. Meio óbvio, porque é constante, né? Ela se mantém constante. E a função primeiro grau, que não tem variação, é a função constante. Na verdade, grau zero, né? Então, aí as 3 splines estão aí descritas. A gente tem que colocar, lógico, né? No conjunto aqui. Então, só colocando, né? Para anotar a resposta final. Usa a primeira aqui, você tem que colocar um 3 aqui, né? Então, é 2x mais 3, se o x está entre menos 1 e 0. 3 menos 2x, se o x está entre 1 e 0. E 1, se o x está entre 5. Nossa! E aqui na resposta final, a gente coloca as 3 splines em conjunto, mostrando, né? Sequência. Então, a gente tem 2x mais 3 se o x está entre menos 1 e 0. 3 menos 2x se o x está entre 0 e 1. E 1 se o x está entre 1 e 2. Aqui sim acaba esse primeiro exemplo. Aí os outros dois eram para os mesmos, né? x0 igual a 0, x1 igual a 0,3 e x2 igual a 0,9. Determine as splines lineares, passando pelos pontos destacados. Quais pontos? Esses 3 pontos. Então, se a gente tem 3 pontos, a gente vai ter 2 splines. E ao final, aproxime o valor para f de 0 a 45. Aqui, como a gente conhece a função, a gente consegue calcular o erro cometido. E encontre o valor do erro absoluto para f de 0,45. Então, a primeira coisa, começar pela letra A, cosseno, né? Aqui eu já coloquei cosseno f de 0, cosseno de 0, 1. F de, aqui, lembrando, x0, tá aqui atrás, né? x0 igual a 0, x1 igual a 0,3 e x2 igual a 0,9. Então, f de x0, 1, f de x1, 0,9553 e f de x2, 0,6216. Agora, as equações são sempre as mesmas, tá, pessoal? Aqui, por sorte, sempre a mesma equação, não é igual ao Lagrange que você vai incluindo, né? Aqui direto a mesma equação, só que vai aumentando o número de splines. Então, a S1, tá aqui a equação dela, f de x0 que multiplica x1 menos x0, desculpa, x1 menos x, dividido por x1 menos x0, mais f de x1 multiplica x menos x0, dividido por x1 menos x0. Então, aqui a gente tem que olhar os índices para ver qual o número que a gente vai pegar aqui na nossa tabelinha. Então, vai ficar 1 que multiplica 0,3 menos x dividido por 0,3 menos 0, mais 0,9953, que multiplica x menos 0 dividido por 0,3 menos 0. Então, aqui, 0,3 menos 0, 0,3, vezes 1 é só repetir essa fração. Então, 0,3 menos x dividido por 0,3. Mais, aqui tem que multiplicar por 0,9553. Só que como é só x, aqui é 0, então só fica 0,9553x dividido por 0,3. Aqui fazendo 0,3, não tem ninguém para subtrair aqui ou para somar, então fica ele sozinho. Menos 1 com mais 0,9553 deu menos 0,0447x. Aí dividindo os dois, 0,3 por 0,3, 1. Menos 0,0447 por 0,3 dá menos 0,149x. Então, quando que a gente usa essa spline? Quando o x está entre 0 e 0,3, que é o primeiro subintervalo. A S2, na equação da S2, f de x1 multiplica x2 menos x, dividido por x2 menos x1, mais f de x2 multiplica x menos x1, dividido por x2 menos x1.
Então, aqui, substituindo os valores, fica 0,9553 vezes 0,9 menos x. Por que o 0,9? Porque é o x2. E o x2 é o último aqui, ó, 0,9. Dividido por 0,9 menos 0,3, que vai dar 0,6. Mais 0,6216, que é esse último. Lembrando que é esse e esse, né? Nessa sequência. Multiplica x menos 0,3, dividido por 0,9 menos 0,3. Então, 0,9553 vezes 0,9 deu 0,8598, tá? Esse vezes o primeiro aqui. Aí, menos 0,9553x, dividido por 0,6, que a gente já fez. Aí, mais 0,6216 vezes x, que é o vezes esse primeiro, menos 0,6216 vezes 0,3, deu 0,1865, dividido por 0,6. Fazendo as somas e subtrações, deu 0,6733 menos 0,3337x. Tudo isso dividido por 0,6. No final das contas, fica 1,1222 menos 0,5562x. Quando que usa essa spline? Quando o x estiver entre 0,3 e 0,9. E é para a gente estimar qual é o valor e qual o erro cometido quando for x igual a 0,45. Então, 0,45 tem que olhar. X, S de 0,45. Coloca aqui, entra. 0,45 está entre 0 e 0,3? Não. S45 está entre 0,3 e 0,9? Sim. 0,45 é maior que 0,3 e menor que 0,9. Então, tem que usar a segunda equação. Tá? Beleza? Usando a segunda equação, só substituir no lugar do x, coloca 0,45. 1,1222 menos 0,5562 vezes 0,45 dá 0,8719. Aí, para calcular o erro relativo, né? O exato com 4 casas decimais é 0,9004 menos 0,8719 dividido pelo valor exato. E aqui teve bastante erro na prova, pessoal. Erro relativo. Módulo do exato menos aproximado dividido pelo exato, que deu 0,0032. Aproximadamente 0,32% de erro. É um erro bem baixo, muito baixo mesmo, porque é um intervalo curto, certo? E aonde a função cosseno não é um comportamento linear, mas é um comportamento muito próximo do linear, por isso que o erro é muito baixo. Aqui agora para B, a função é raiz de 1 mais x. Então, de novo, né, substituindo o x0, x1 e x2, a gente tem os três valores aqui. Aqui, então, a S1 de x, que a gente já tinha a equação, ficou 1 vezes 0,3. Vejam que essa parte aqui das frações é a mesma anterior. Porque os valores de x são os mesmos, x0, x1 e x2. Então, 1 que multiplica 0,3 menos x dividido por 0,3 menos 0, mais 1,1402 que multiplica x menos 0 dividido por 0,3 menos 0. Fazendo a multiplicação, a gente chega no polinômio 1 menos 0,4673x. Quando que a gente usa esse primeiro polinômio? Quando o x está entre 0 e 0,3. A S2, como são só duas splines aqui, a S2 fica sendo a equação f de x1 menos, multiplica x2 menos x, dividido por x2 menos x1, mais f de x2, que multiplica x menos x1, dividido por x2 menos x1. E aqui, substituindo os valores, 1,1402 vezes 0,9 menos x, dividido por 0,9 menos 0,3. Mais 1,3784 vezes x menos 0,3 dividido por 0,9 menos 0,3. Como eu falei, as duas frações são similares ao exemplo anterior. Fazendo a distribuição aqui, né, distributiva, fica 0,6127 mais 0,2382x dividido por 0,6. Fazendo essa divisão, a gente tem 1,0211 mais 0,397x. Quando que usa essa daqui? Quando o x está entre 0,3 e 0,9. E, novamente, tem que calcular o erro também, né? Então, aqui só reescrevendo as duas. Tá certo? O mais, ótimo, perfeito. Então, aqui, como é 0,45, entra na segunda. Então, vai ficar 1,0211 mais 0,397 vezes 0,45. Que deu 1,1998. E o exato deu muito próximo também, 1,2042. Calculando esse erro, dá um pouquinho maior que o anterior, né? De aproximadamente 0,37%.